uma ferramenta para você ir ouvindo e se fortalecendo, tá bom? Aleluia. A palavra que do Senhor veio a Jeremias capítulo 35, versículo 1. Ok? Pode ler? A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filhos de Jeremias. Esse Jeremias aqui não é o Jeremias, tá? Do livro, o profeta. É outro Jeremias. Filho de Abazinias, a seus irmãos e a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que estava junto à casa dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maceias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de quê, minhas irmãs? Cheias de quê? De vinho. Copos, e disse-lhe: bebei vinho. Porém eles disseram: o que foi que eles disseram, gente? Por gentileza, o que foi que eles disseram? Por quê? O versículo já diz por quê. Por quê? Leia aí, por gentileza, abra a boca, por gentileza. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Versículo 7. Vocês não vão fazer o quê? Vamos lá, gente. Versículo 7. Vocês não vão edificar casa, vocês não vão semear semente, vocês não vão plantar vinha, nem vão fazer o quê? Nem possuir. Mas vocês vão habitar em aonde? Quantos dias? Quantos dias? Todos os vossos dias. Para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Pode sentar. Eu vou ler até aqui. Por gentileza, sente. Deixe a Bíblia, se puder, aberta. Se não puder também, depois se vai abrindo. Vamos ficar ligados. Vamos ficar espertos e ligados, porque nós estamos numa batalha espiritual. Amém? Nós estamos em uma batalha espiritual. Toda vez que você louva em casa, em qualquer lugar, toda vez que você sai de casa, toda vez que você dá um testemunho, prega a palavra, o levantar do inimigo é 10 vezes mais. Então, se eu estou pregando aqui, o inimigo não está satisfeito. Se você está sentada, o inimigo não está satisfeito. Nós somos protegidos, mas nós temos que estar ligados, tá bom? Continuar. Então, eu me chamo Licínio, eu sou pastor, eu nasci espiritualmente, eu nasci em Aracaju, e espiritualmente eu nasci lá no Ponto Novo, em uma igreja. Na verdade, eu nasci, foi na Assembleia de Deus, uma pequenininha que tinha no Castelo Branco. Ela era bem pequenininha. Aí me levaram lá, eu era criança, tinha 5 anos, e eu aceitei Jesus.
ele me aceitou. Mas eu fiquei um ano lá, 5, 6. Quando foi 7 anos, assim, mais um pouquinho, eu fui para uma igreja que chama Batista Peniel, lá no Ponto Novo. Quem conhece aqui o Ponto Novo? Então, eu fui para essa igreja e fiquei lá até, acho que tem 2 anos. Até 2 anos passados. Então lá a gente é incentivado a ir para seminário, para estudar, quem tem chamado para pastor, principalmente. Aí aqui em Sergipe tem um seminário chamado Setebal, Seminário Batista. Fica ali na Nova Saneamento. Hoje ele desmembraram, depois fizeram a junção de novo com o Colégio Americano Batista. Lá é o seminário também. Né? Até porque o Americano Batista nasceu dos batistas e o seminário nasceu como uma escola. Entendeu? O seminário nasce como uma escola e assim uma escola surge, que é o Colégio Americano Batista no Brasil e no mundo. E lá eles têm o ensino da teologia e de outras coisas, o ensino da música, ensino de liturgia, como você vai fazer, por exemplo, a ceia do Senhor, que tipo de hino, como pregar, que palavra é a mais combinativa, né? Então, quando eu era criança, o Senhor disse que eu seria um pastor. E assim, em 2016, eu fui consagrado ao pastorado. Eu nunca fui um pastor titular, né, na minha denominação. Eu nunca fui um pastor titular. Sempre um pastor que a gente chama pastor auxiliar, ou alguns chamam pastor itinerante. Então chega que a Batista, lá em Simão Dias, precisa de um pastor para pregar hoje. Então Licínio vá. Lá em Itapuranga, precisa de um pastor. Então eu vou para Itapuranga pregar. Amém? E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. E você prega só na Batista? Não, qualquer igreja e em qualquer lugar, até debaixo de uma mangueira ao ar livre. Porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. E quem paga seu salário? Jesus de Nazaré. E quando a conta de água chega da casa que eu moro, paga. Diga amém. Assim também na sua vida. É ou não é? Deus não lhe sustenta? Eu só estou lhe futucando. Mas Deus lhe sustenta. É ou não é? E não é porque você trabalha, mas Deus... eu quero fazer meu cabelo. Deus dá o dinheiro. Ou não dá? Tem pessoas que ela mesmo gosta de mexer no cabelo, né? Mas você precisa do dinheiro para comprar os produtos. Até a comida, você precisa da comida para ficar em pé e fazer o seu cabelo. Então, o nosso Deus, você vai trabalhando para Ele vai sustentando você e a mim. Então, é só para alimentar, tá, irmão? Quando eu repetir, mandar você repetir, é só para alimentar. Eu faço essa pergunta: quem lhe sustenta? Quem é que lhe sustenta? Né? Deus é aquele que nos sustenta. Aqui tem uma palavra que fala dos recabitas. Quem era, eu vou assim, pincelar, né? Quem era mais ou menos esse grupo recabitas? O próprio texto já diz, né? Da onde veio, quem foi o seu fundador, né? Você tem todas as informações aqui. Para você saber mais sobre o recabitas, você vai ter que seguir. Toda a Bíblia tem, a maioria, uma concordância. Mas não tem a concordância. Você vai saber que um pouco dos recabitas você tem lá no livro de Reis, né? Você vai ler Moisés, e o próprio texto já fala de onde vem os recabitas, né?
Mas vou pincelar assim, ó. Os recabitas, eu vou olhando para o texto, tá, gente? E vou atualizando, olhando para o texto e falando e pincelando, buscando a palavra lá no sentido histórico e trazendo, tá bom? Fazendo esse jogo para a gente entender. Mais ou menos quem eram os recabitas? Eu vou começar. Quem aqui já viu cigano e cigana? Ou já morou perto de um, ou alguém já pediu? A cigana já pediu para ler minha mão, eu deixei. Eu não tenho medo da cigana. Vá, minha filha, leia. Ela, aí eu digo, agora eu posso ler a da senhora? Jesus ama a senhora. E eu posso dar um abraço na senhora, a senhora é tão linda. Ali é o amor de Deus. E eu não vou botar o dedo na cara dela e dizer que ela está mentindo isso, não. Para mim não interessa. A gente sabe que está mentindo, né? Aleluia. Então os recabitas eram mais ou menos, e de fato, até para a época e para hoje atualizando, como ciganos. Geralmente cigano gosta de morar no miolo da cidade ou nos arredores. Tipo um sítio. E nos arredores. Cigano não gosta tanto de estar no meio da cidade. Não é que não gosta, é a tradição. Mas cigano pode ter em São Paulo, no miolo, uma comunidade, pode. Mas é impossível eles não ter também no campo. Então, geralmente, os ciganos, eles ficam o quê? Nas periferias. Não periferia no sentido de pobreza. Periferia no sentido geográfico, né? Você não fica aqui. Ele fica aqui, aos arredores. O que é que o cigano gosta? De se vestir diferente, não é? Eu acho bonito assim, que ela se veste, né? Acho interessante. Aí põe aquele ouro, né? Tem aquela cultura dele. Para casar, tem que, assim, dependendo da linhagem cigana, hoje eles já estão abrindo, mas sempre eles quiseram que um cigano casasse com outro. Mas hoje eles já abrem. Eles têm os nomes dele lá. Cada povo cigano tem a sua língua, né? A gente alguns chamam de dialetos, como os africanos têm. Mas não, é uma língua, né? Porque ali o cigano pode ser considerado como uma nação. Uma nação nômade. Nômade por quê? Porque não tem local fixo. Tá? Apesar deles terem um local fixo, eles no fundo, originalmente, eles não são do Brasil ou da Argentina, porque eles são a parte, né? Deu para entender um pouquinho? Então os recabitas eram mais ou menos como os ciganos. Um jeito próprio, uma cultura própria, uma fala própria, um jeito de pentear o cabelo diferente, as roupas, os brincos, as mulheres bem adornadas, aquelas roupas assim, né? E alguns falam, esses alguns quem são? Historiadores, teólogos, exegetas, pessoas que estudam a Bíblia. Eles falam que há uma tendência de que os recabitas tenham a linhagem com os levitas. Quem já ouviu falar sobre os levitas aqui? Então, quem eram os levitas? Descendentes de quem, no fundo? Vamos dizer, de Levi, tá? Mas as regras dos levitas saíram de Deus. Mas em quem? Em Moisés. Quando se institui lá, através de Arão, o ministério sacerdotal. Sacerdotes, né? Arão, sumo sacerdote. Então, a função dos levitas era o quê? Servir na igreja. Cuidar na igreja. Eu lavo o banheiro da igreja, eu sou um levita. Não o levita de sangue originário, mas espiritual, de função. Eu estou pregando, eu sou o quê? Um levita. A função do levita era o quê? Todos os cargos na igreja, levita. Por isso que a gente diz assim, levita.
É simbólico hoje, né? Mas somos o quê? Levitas. Diga assim: eu sou uma levita. Você vem para a igreja e sentou. Quando você começa a adorar, você é um levita, porque você está praticando um serviço da casa de Deus. O pastor é um levita. E todos os levitas teriam que quê? Ser sustentados por quem? Vamos lá, gente, por favor, quem puder. Bota assim a mão para cima e depois bata assim no seu ombro. Sustentado por Deus. Então você está aqui sustentada por Deus. Os recabitas tinham uma origem, a maioria falam isso, né? O que é que os recabitas também faziam? Eles não iam viver desocupados. Eu sei que as irmãs gostam de um tipo de roupa. Então, aquela mulher dos recabitas, aquela irmãzinha, aquelas jovens, aquelas mulheres, aquelas senhoras faziam roupa. Eu vou fazer as roupas para as minhas irmãs. Ou seja, ela não ficava desocupada. Aleluia! As recabitas poderiam também fazer um brinco. Quem usava o brinco, naquela época elas eram muito adornadas. As recabitas tinham uma delas que a função, vamos dizer, era só arrumar o cabelo das outras para ir para a igreja. Aleluia! Quem está entendendo? Diga-me. Ou seja, as recabitas não viviam no mundo perdido, sem rumo. Os recabitas, eles viviam com rumo. Só que Deus, não Deus em si, mas eu digo assim, Deus permitiu que o seu fundador, quem era o fundador deles aqui? Quando ele disse nosso pai, era quem? Jonadab. Jonadab nos ensinou algumas coisas e vamos guardar, e eles guardaram durante anos e anos. O que foi que Jonadab ensinou? Olha, Deus queria ensinar a Jeremias algumas coisas. Parece até sem lógica o que Deus fala com Jeremias. Chame eles para tal lugar e coloque vinhos e os copos. E esse vinho era o quê? Vinho alcoólico. Oxente, Deus chama o profeta. Não, Deus queria ensinar alguma coisa a eles. Deus disse, eu vou ensinar, Jeremias, a você. Eu vou mostrar, eu vou abrir mais um leque. A gente não fala assim, quando Deus fala alguma coisa para a gente, diz, Deus revelou esse mistério, né? Quando Deus fala uma coisa que está oculta, olha, a arma está lá debaixo da cama. Ele fala o quê? Através de um sonho. Deus fez o quê? O mistério, ele desvendou. É ou não é? Sim ou não? Pronto. Eu prometi a uma irmã que iria para ela, um óleo assim que ela me deu, lá no Monte Itabaiana. Eu iria orar por esse óleo dela lá no Monte Itabaiana. Só que tem tempo que eu esqueci. E agora ela disse, e o meu óleo e tal. Ela mandou pelo zap. Só que antes dela mandar, eu tive um sonho. Hoje mesmo, ela mandou hoje, umas 9 horas da manhã. 6 horas da manhã eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Uma voz, a minha própria voz dizia assim, já é melhor você pegar o óleo daquela irmã e levar no Itabaiana. Olha. Aí no sonho eu dizia assim, eita Jesus, mande o dinheiro. Porque parece que eu tinha levado lá para esse óleo lá, o irmão que ia comigo é de distância. Quem se antecipou para me lembrar? Foi Deus. Porque 6 horas eu tive o sonho e 9 horas ela mandou uma mensagem. Aleluia! Ou seja, Deus faz o quê? Um mistério que está na cabeça dela, Deus abre para mim e para você. Então Deus chama Jeremias para desnudar, abrir um mistério, um ensino. Eu vou lhe mostrar e vou ensinar. E vou dizer
mais e mais o que eu realmente quero falar. É nessa noite que Deus está falando conosco. Leve eles para tomar vinho. Não é porque Jeremias queria pegar ela e ele, entendeu? Não tem uns irmãos assim que induzem o outro a pecar, para depois dizer, aí, tá vendo, irmão? Não tem esse ou não tem? Tem um que pisa no seu calo, vou ver se essa irmã mesmo é de Deus. E pá no seu calo. Aí para ver se você xinga ou dá um tapa. É ou não é? Tem, meu irmão. Futuca a gente, para ver se a gente é crente mesmo. Mas não era esse o objetivo de Jeremias. O objetivo de Deus através de Jeremias era didático. Ou seja, era ensinar. Olha o que acontece, bote o vinho. Eu pergunto aqui com todo respeito, se colocarem vinho aqui alcoólico, eu não tomo. Então, o que era que Deus queria dizer? É porque Jesus é contra tudo? Não. Porque não combina mais com Zé Cabitas beber vinho alcoólico. Não, irmão, não combina mais. O vinho alcoólico não combina mais com a gente. Oxente, você vai morrer se tomar um vinho? Não vai morrer, mas não combina com sua identidade. A nossa identidade é a identidade de Cristo. Um palavrão não combina com a nossa identidade. E se essa ordem foi dada a um povo chamado Recabitas, que era um sistema que tinha influência de Deus, mas não era oficial, não era um grupo oficial. Quanto mais hoje, que a igreja é o grupo oficial de Deus na terra. E que a sua personalidade e o seu caráter é obrigado a não beber. Ô irmão, que é isso? É. Me prove na palavra, aqui é a palavra, dizendo: se os Recabitas, que recebeu uma ordem lá do seu pai fundador, ele segue a risca e não beber, e nós que temos Jesus, que diz não beba vinho, não beba cerveja, qual é melhor, obedecer a Jonadab ou obedecer a Jesus? Irmãos, eles obedeciam aquele povo. E Deus disse: Jeremias, leve eles para lá, que eu vou lhe mostrar algumas coisas. Olha aqui, ó, esse povo obedece a Jonadab e o meu povo não me obedece. Gente, não é nem radicalismo. Quem quiser que fique chateado, se eu tomar um vinho eu vou para o inferno necessariamente? Não. Mas eu sou pastor, eu tenho que ter a sinceridade. Você toma vinho? Não. Você toma cerveja? Não. Eu já fui para um lugar que me deixaram sozinho. Fui num apartamento, numa festa. Insistiram tanto para beber. E eu disse: não, eu não bebo não, é minha natureza. Não é nada contra vocês. Eu não vou nem embora, eu estou aqui, vocês estão bebendo. Para mim eu não vou morrer porque vocês estão bebendo. Agora a minha natureza não me deixa beber. Até se tirar Deus, a minha natureza não me deixa tomar uma cerveja. Aleluia! A sua natureza, a sua personalidade está enficada em Cristo Jesus. Mas vão lhe deixar sozinho na sala. Não, menino, é champanhe. Gente, eu não tomo champanhe. Não, mas vai para o inferno. Não estou dizendo que vai para o inferno. Eu estou falando de mim, eu não tomo. Aleluia! Por quê? Porque Deus, Ele escolhe as nossas vidas para que a gente entre em um padrão, em uma personalidade, da qual Jesus é o centro. Não é Jonadab e os Recabitas, ainda que eles faziam a coisa certa para o grupo dele, para o grupo de cigano. Não era legal, não? Olha, quer ver um benefício daqueles que não bebem? De ficar bêbado e falar besteira. Eu duvido alguém, quando bebe, não falar besteira. Desculpa a expressão, a palavra besteira. Ou falar demais. Você está na família ali, tomou uma, alguém vai falar alguma coisa. Vai ou não vai? Nós temos o que é quando não bebemos esse benefício. Diga assim: as ordens de Deus, fala assim para mim, para vocês, me beneficia.
É ou não é? Aleluia! Quando Deus chega para mim e para você e diz assim: saia daí, é o seu benefício. Minha gente, será que Deus está maltratando a gente? É pecado, é ignorância de Deus. Ele está lhe chateando, custa nada. Deus diz assim: não vá mais para aquele cabeleireiro. Gente, custa nada a gente não ir. Custa? Ah não, ele é tão bonzinho, ele é meu parente. É isso. Não caia nessa não. Às vezes Deus nem revela na família mesmo aquilo oculto, porque senão você desmaia. Você fica 5 dias de cama, talvez 6 meses tomando um remédio controlado. Meu Deus, esse primo aqui, eu fiz tanto e ele está falando isso para mim. Aleluia! Com Jeremias, Deus ensinava a esse povo aqui. Tem uma tradição cigana e eles levam ao pé da letra não beber. E o meu povo não me obedece, vão beber. Não é só beber vinho, é beber de outra fonte. Nessa noite Deus está falando conosco. A sua e a minha personalidade é cuidada por Deus. Não custa nada eu deixar da criancice e viver a criancitude. O que é criancice e criancitude? Criancice é uma fase da vida do homem, não só biológica, né, as questões biológicas, psicológicas, mas também sociais. Então você vai, hoje eu estava na casa da pastora com ela, a gente passou lá, né, para vir para cá, e tinha uma menininha. Aí eu, menina, aí ela corria e se escondia. Toda hora que eu falava com ela, ela corria e se escondia, e ficava me olhando, assim, da parede. Ela estava vivendo o que é a criancitude, a fase da criança. E a gente tem que ter aquele amor, né, brincar com ela, para dar atenção e ela crescer saudável sentimentalmente, né? Aleluia! E o que é criancitude? Criancitude, diferente da criancice, a criancitude é nós aqui, com a identidade de Deus. Olha, você vai chegar a 100 anos amadurecendo. Que a criancitude é o crente, a vida inteira é uma criança que vai o quê? Amadurecer na sua personalidade de Deus. E se os recapitas foi dito, não faça isso, e eles obedeciam, agora nós temos que fazer isso com quem? Em Cristo. Porque a ordem dos recapitas é humana e a ordem em Cristo é espiritual e eterna. Ou seja, Deus não quer agora que eu e você já viu que tem crente que fica menino, é mingau, né, que chama? Na papinha a vida inteira. Tem ou não tem? Quem conhece aqui crente assim? Menino, você não pode chamar ela e dar um carão. Carão assim. Irmão, não faça isso não, que isso aqui, olha, não é de Deus não. Aí você diz, você tem autoridade de dizer a outra? Tem. Se você tiver maturidade, conhecimento da palavra, exemplo, né? Porque a mãe às vezes diz, filha, não faça isso, porque ela já viveu. Não é que ela foi para a faculdade, ela foi para a faculdade da vida. Então às vezes uma irmã mais velha, não é todas, porque tem as irmãs e os irmãos da igreja que são profeta velho. Não, você tem o Espírito Santo, e vai saber quando aquela irmã lhe orientar. Olha, minha filha, não faça isso não. Eu lembro que tinha uma irmã na Peniel de 90 anos, irmã Fonseca. E uma jovem subiu lá para louvar, e só que essa jovem tinha uma coisa assim bem grande. E ela usava uma blusinha assim. Aí a velhinha, eu nunca esqueci, ela disse assim, a irmãzinha, né? Irmã Fonseca disse, minha filha, você é tão bonitinha, isso, aquilo. Agora quando for lá para frente, bota uma jaquetinha. Você já tem, você não é uma vaca leiteira. Você é estufado. O jeitinho dela, mas no fundo ela estava o quê? Orientando. Isso é o quê? E se ela aceita essa palavra, ela o quê? Ela está vivendo o quê? Na criancitude. Criancitude é, todos os dias eu ia amadurecendo.
Mas tem crente que vive o quê? Na criancice. Essa noite Deus quer que eu e você saia da criancice. Por que Deus está pregando? Porque serve para mim. E vá para quê? Para a criancitude. Jesus, ele deixou de ser criança porque a palavra diz: ele crescia na estatura e no conhecimento de Deus. E na idade certa, porque Jesus tinha também essa barra de sacerdócio real. Então, se ele era um sacerdócio real, logo ele tinha também a influência de levita. Então, Jesus, a partir dos 30 anos, para ser levita e trabalhar na casa de Deus, tinha que ter entre 30 e 50 anos. Certinho, Jesus com 30 foi trabalhar. Aleluia! Só que o ministério levítico dele foi o quê? 3 anos. Mas mudou toda a sociedade. O caráter de Cristo está em nós. Hoje, nós não precisamos. Deus diz: Jeremias, vou lhe ensinar, olha aqui, olha, esse povo faz as coisas certas, obedecendo a uma ordem de um homem lá atrás. E o meu povo não faz. Continua criança, é mingau. Ei, saia do mingau. Se Deus lhe chama 4 horas da manhã, é para ir. Não, meu Deus, está frio o chão. Ah, quem é você? Agora você já não é menina. Agora você é madura. Ah, mas ei, pegue a sua profecia e submeta ela à fiscalização do Espírito Santo. Aí o Espírito vai dizer: entregue ou não entregue. Quantas vezes Deus me falou e fala sobre uma pessoa, eu fico 3 anos, 4 com aquilo no coração. Nem tudo que Deus me diz é obrigado a entregar agora. Isso se chama o quê? Criancitude, maturidade na personalidade de Deus. Você viu Jesus na mesa? Quem é que vai me trair? Todo mundo assim, né? Jesus foi lá e deu aquela indireta sutil. Isso se chama de maturidade. Mas tem irmão, se Deus revelar o falso da igreja, ele vai lá e pega na garganta, sai espalhando. Aí a falsa é essa daqui, ó. Não é assim não. Quem tira da igreja é Deus. E Deus tira. Ele não disse que quem separa o joio do trigo. Aleluia! Então, meus irmãos, Jonadab fundou uma ordem, vamos dizer assim, um tipo de povo que é o cigano. Jesus fundou a igreja. A personalidade de Jonadab já tinha morrido. Personalidade cultural e histórica estava sobre os descendentes, que são os recabitas. E a nossa personalidade, melhor dizer, a de Cristo, está em nós. Somos descendentes de Deus em Cristo Jesus. Então agora, Jeremias, olha o que Deus fala: eles obedecem a um pai fundador, com uma cultura que não é ruim, mas não me obedecem. Eles continuam na criancice. Eu tenho para eles a criancitude. Eles chegam, a criança, logicamente, vamos dizer aí, eu vou botar aqui, tem várias, mas no geral criança até, você vai dizer, até 11 anos, 12. Dali você diz pré-adolescente, né? Tem essas divisões. Aí chega 16 anos, aí o 15 de adolescente, aí depois jovem. Deus não lhe chamou para ficar a vida inteira na fase de criança. Ei, o que você não entende, a partir de hoje você vai entender. Aleluia! E se você e quem quiser ficar criança a vida inteira, tem algumas coisas que vai acontecer na criancice. Você não vai entender e nem vai desfrutar do melhor de Deus. Porque o melhor de Deus se concretiza em todas as fases da sua vida. Aleluia! Eu sou o teu pai.
não quero que você viva na criancice. Eu não posso nem lhe chamar a atenção. Eu não posso nem me revelar para você. Eu não posso nem falar do pecado do outro. Que você já quer me bater. Eu estou dizendo que estou dando carona a ninguém, não. É Deus falando. Se os irmãos quiserem me bater no final, vai bater em Jesus. Quer. Aleluia! Mas eu sei que a menina não vai bater em Jesus, não. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente diz assim, quem está entendendo, diga amém, é como na sala de aula, né? A professora diz, estão entendendo, meus alunos? Não é? Para ela explicar de novo, né? Até os alunos entenderem. Mas aqui quem faz essa ordem é o Espírito Santo. Você vai sair daqui dizendo assim, papai, nessa área daqui eu estou no leite. Eu não vou ficar mais no leite, não. Você sabia que Deus quer se revelar para você profundamente. E Ele não tem encontrado espaço para mim e para você. Olha, uma coisa excelente que Deus fez em mim, que eu acho bom. Todo mundo diz que não, mas eu acho. Eu não durmo direito. Mas não é, não durmo porque eu estou com um problema psicológico, não, entende? É como se eu tivesse uma saudade de Jesus. Eu fico com medo de dormir. O medo que eu digo é a expressão medo. É como se eu ficasse com aquela saudade. Eu vou dormir. Aí Deus mesmo me joga na cama. Porque eu fico com aquela saudade. Eu fico pensando, será que alguém vai ligar, meu irmão, pedindo socorro? Aleluia! Isso é o quê? A criancitude, o caráter, a personalidade de Cristo formando em mim. Não fique pensando, eu estou com insônia, não. Pare com isso. Se você pensar, pode estar com insônia, pode. Mas muitas vezes a sua insônia só resolve você orando. Amados, não podemos, eu vou aqui já partindo para o final, não podemos desclassificar, né, desmembrar e desqualificar um psicólogo, um psiquiatra. Não, mas na igreja não é psicólogo, não é psiquiatra. Na igreja é a palavra, é o Senhor Jesus. No consultório lá ele vai ficar falando de Jesus. Ele vai aplicar o quê? Ele vai aplicar uma linha, vamos supor, psicologia cognitiva. Ele vai, eu vou trabalhar com Freud. Ele vai procurar, eu vou trabalhar com Lacan, que são os caras, os homens que foram fundador, né, de algumas linhas da psicologia. É ou não é? Mas aqui a gente já sabe, quem é a linha? Nossa, Jesus. Não é Jonadab, não é Recabe. Então qual é a palavra de Deus? Vamos deixar de criancice. Vamos amadurecer, vamos pular para a criancitude. Diga assim, criancitude. O que é criancitude? É a vida inteira você o quê? Como criança amadurecendo. Vamos lá? Diga assim, eu estou amadurecendo. Diga assim, bota a mão aqui, diga, criancitude. Eu vivo na criancitude. Diga para vocês. Agora diga assim, a criancice é uma fase só da vida. Eu pergunto, você quer viver só nessa fase? Ou você quer viver todas as fases? Menina, essa fase que você está, se você aproveitar, você vai ver que gostoso é viver. Quer ver uma coisa que essa fase adulta dá, que eu achei gostosa? Eu posso pegar minha carteira de motorista, sem carro nenhum, R$30 ou 10, saio daqui, vou lá para Barra dos Coqueiros, Matalaia Nova, desço, vou para o mar, pego um ônibus de volta e chego em casa. Uma criança pode fazer isso? Pode, mas ela vai ficar mais perdida. Até as pessoas, até o motorista vai dizer, meu filho, quem é sua mãe? Onde você mora? Já aconteceu isso comigo. Eu pequeno por aí, e a pessoa dizia, meu filho, você mora onde? Por quê? Porque nele estava a criancitude e em mim estava a criancice. A criança não sabe tudo, não tem o discernimento. De repente eu entrei numa rua que era só de matador. E aquele homem maduro
Ô meu filho, não vá por aí não. É ou não é? Aleluia! O teu Deus está dizendo para você, a partir de hoje, eu vou lhe revelar coisas diferentes. Aleluia. Não, mas eu já estou nessa idade. Quem lhe disse? Se fosse para Deus não operar na minha e na sua vida hoje, Ele lhe leva. Saiba disso, ó. No dia que Deus não quiser fazer mais nada em você, Ele vai lhe levar para o céu, mas não lhe deixa. E você vai já estar preparada, madura. Que Ele não vai levar imaturo. Entenda uma coisa, Deus não vai levar criança para o reino do céu. Não é a criança que Ele fala, da pureza. É a criança daquele que não quer aprender. Aleluia! Ei, eu quero aprender. Eu quero que Ele me chame a atenção. Davi, você pecou, adulterou. Ai meu Deus. Mas nem Deus fugiu dele e nem ele fugiu de Deus. Doeu, espada, filho fazendo besteira. Mas ele não murmurou. Aleluia. Porque ele sentiu o quê? Maturidade. Criança e tudo. Para viver a criança e tudo tem que ser humilde. Porque vai ter uma hora que a mãe vai puxar a sandália. Se o filho não devolve o tapa na mãe, e ele está sendo o quê? Um amadurecido. Mas quando o filho devolve o tapa na mão, tem algum problema ali familiar. Às vezes é a mãe que provocou. Porque a Bíblia diz, pai não provoca a ira dos filhos. É ou não é? Por que Deus disse isso? Por causa da autoridade que o pai tem e a mãe. Aí quer provocar. O pastor pode provocar as ovelhas? Pode? Vamos lá, gente, por gentileza, pode? Se ele provocar as ovelhas se iram. Pode até querer bater. Eu já vi isso. Eu sou desde criancinha dentro da igreja. Eu já vi de tudo. Já dormi na igreja, já morei na igreja, já lavei a igreja, já tudo que você pensar. Só nunca fui pastor titular. Mas já tomei conta provisoriamente. Olha, nós temos que nos render a Deus e dizer, eu sou uma criança, mas me amadurece todos os dias. Se você foi bem ensinada, né? Por que não aprender com Deus? Sua mamãe, a mamãe da gente sempre ensina bem, é ou não é? É impossível, não vou dizer impossível, porque a cultura é humana. Mas a mãe sempre e o pai quer o quê? O melhor. Mas ela também pode ensinar uma falcatrua? Pode. Agora Deus não ensina falcatrua. Aí você diz, uma mãe ensina, ensina. Tem mãe que ensina a mentir. Tem pais que dizem, olha meu filho, se você apanhar lá no colégio, não venha pra cá mais não. Se lhe der um tapa, dê outro também. É ou não é? Não quero filho meu apanhando não. É para fazer isso? Não. Meu filho, deixe lá, porque a razão mata. Você sabia que a razão mata? Não, eu tenho razão. Ele jogou o lixo dentro da minha casa aí. Olha, está perdoado. Aleluia! Amadas, e aqui eu termino e oro com você. O que é que Deus quer com essa palavra? É dizer para o povo de Israel, é dizer para nós. Está aí Jeremias, esse povo, com uma tradição, baseado, claro, tem influência de Deus, tem, mas mais humana, eles seguem na linha. Não beber, não morar em casa de alvenaria. Não é? O texto fala. Aleluia. O que plantar, você não pode levar para você. É tipo assim, a gente come o tomate agora. Entendeu? Essa terra não é sua, por quê? Porque você vai ver em vários lugares. Eles tinham o quê? Uma personalidade. Hoje nós temos o quê? Uma personalidade. Centrada em quê? Em Cristo. Então se Deus diz assim, não beba, não só o vinho, gente, olha, não vá para aquela igreja, não vá. Às vezes não é porque a igreja não é de Deus, é porque nesse dia vai pregar alguém com heresia, ou vai levantar um profeta que vai lhe chatear, e vai contar tanta mentira no seu ouvido, você vai sair doente. É ou não é?
Mas até nisso Deus está lhe dizendo: a partir de hoje, quando você ouvir uma profetada, você não vai adoecer. Porque você não é mais criança. Você é o quê? Amadurecida. Você não é mais aquela da criancice. Você é da criança em tudo. Diga assim, faça assim, ó, de um lado criancice, do outro faça aqui criancice. Não, com a esquerda e direita, criancice, criancitude. Vamos lá, criancitude, criancice. Pode pescar, viu? Criancice, pegue para você. Criancitude, criancice, você bota para lá. Vamos lá, criancice, criancitude. Quem quer viver na criancitude? Você já está vivendo. Agora Deus hoje mandou dizer isso. Fique em pé para orar. Deus mandou dizer isso para você, olha. É tempo dele lhe usar. É tempo. Não é mais como ele usou até hoje não, viu? Deus vai lhe usar numa excelência. Agora ele vai lhe mostrar. E Deus já está mandando orientar você, viu? Ei, quem está orientando é Deus através de mim. Você agora vai ter a maturidade de coisas você guardar e coisas você vai falar. Nem tudo, por grave que seja. Aquele pastor está em adultério. Nem sempre é para entregar. Você não, às vezes você é só para orar. Por quê? Porque Deus sabe a força da sua intercessão. Deus me deu uma capacidade de varrer na intercessão a igreja. E aquele demônio que está tendo brecha de entrou, Deus manda embora. Agora outro que já tem uma eloquência diferente, como Natan, vai pegar Davi sozinho. E vai dizer: você pecou. Passe a igreja hoje para aquela irmã ou para aquele irmão. Se ele for humilde, amadurecido, ainda que pecou, ele passa a igreja. Passa ou não passa? Senão ele vai o quê? Morrer. Aleluia! Dá para entender? Hoje Deus vai, a partir de hoje, lhe usar de forma diferente. Vai lhe acordar de madrugada e vai revelar nem tudo você vai falar. Ele não pode falar tudo que Deus lhe mostra. Se você começar a falar tudo que Deus lhe mostrar, o que vai acontecer? Deus recua. E Deus não vai recuar de revelar-se para você. Por quê? Porque Ele já está orientando a gente. Ah, mas eu já estou assim desse jeitinho, com 40, 50, é você mesmo. Sabe por quê? Porque a igreja precisa de você. A irmã veio contar aqui. Alguém pode dizer assim: oxe, a irmã está contando isso aí na frente. Serve para a gente. Ou o diabo às vezes não quer sufocar a gente e matar. Aleluia! Agora Deus diz assim: pare de criancice. Também quando Deus disser entregue, você entrega. Porque você não é mais criança. Mas quando Deus diz assim, não entregue, você também não entrega. O irmão, e essa palavra vai servir. Porque é Deus que está falando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O Senhor está nesse lugar. Pai, o Senhor deu uma aula através de Jeremias. Para Jeremias mesmo e para o povo dele. Olha esse povo cigano aqui. Esse povo obedece uma ordem do seu pai que fundante, que já morreu. Não bebe vinho, faz tudo certinho, respeita o próximo. E vocês que são meu povo, não tem coragem de obedecer a minha voz dizendo: vá orar na madrugada. Não entregue isso não, esse pecado aqui que você está vendo. Tenha calma, deixe, vá orar. Aleluia! Pai, eu abençoo cada pessoa. Que essa palavra penetre em nossos corações. Eita, é forte a presença de Deus nesse lugar. Eu tenho sido, meu pai, eu confesso, muitas vezes menino,
meninice, no sentido, não é menino na pureza, mas menino sendo espalhafatoso. Mas a partir de hoje, Senhor, me transforma em um homem e vivendo essa fase que é a criancitude, ou seja, criancitude é em constante amadurecimento, nos amadurece, tira o rancor, até o rancor. No nosso coração, a gente está vivendo só a fase da criancice. E coloca em nós a criancitude, que é deixar o rancor do lado. Nos use, ei, Deus vai lhe usar. Olha, Deus está mandando eu repetir. Quando Deus manda repetir, é porque Ele tem urgência nisso. Ei, uma palavra dessa é um presente para qualquer igreja na face da terra. Ei, o teu Deus está falando contigo. Agora, saiba de uma coisa. Olha, finalize. Repare. Veja só. Tem vezes, finalize com essa aqui. Tem vezes. Eu vou dar um exemplo. A menininha de 3 anos. Chega ali, Vânia está ali, tem 2 torradas. Bota o dedo. Aí, como é o nome da senhora, irmã? Eu esqueço. Da senhora atrás. Patrícia, né? Aí, estou dando só uma suposição. Tá? Aí, vou chamar de dona, mas é irmã. Aí, dona Patrícia diz assim: vamos dizer que é sua neta. Minha filhinha, não bota o dedo aí não. E a senhora está costurando ou fazendo a comida. Aí, quem está costurando ou fazendo a comida, principalmente fazendo a comida, fica assim, né? Não bote o dedo aí. Não é, meninas? Aí fica assim, algumas têm mais paciência, outras jogam logo uma sandália. Aí, vamos dizer que a senhora é mais controlada, aí dá aqueles gritos. Não tem não estou só dando exemplo. Aí vamos dizer que a senhora nesse dia esqueceu de tomar o diazepam. Brincadeira, tá? Olha, a senhora dá aquele papuco. Não joga a sandália não. Não sei o que tal, ela entendeu e corre. Por quê? O que no fundo a senhora quer? É que ela não tome o choque. O choque vai doer nela, vai fazer mal a ela. Então se prepare que a partir de hoje, em algumas horas, Deus vai lhe dar uns gritos. Mas você não é mais criança. Ai meu Deus, eu vou ficar na caverna. Ai, chorando. Ai, mas Deus vai dar um grito. Se Ele não usar uma profeta, Ele fala lá na sua casa. Em sonhos, alguma coisa. Às vezes Deus fala com os profetas também. Por quê? Porque você não quer ouvir dentro de casa. Você não quer ouvir aqui dentro. Tire a mão da tomada. Aí dona Patrícia vai dar aquele grito. Não tomou diazepam? Não estou brincando, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não estou brincando só um exemplo. Aí a senhora dá aquele grito e a criança sai do perigo. Por que Deus grita com a gente? Para a gente sair do perigo. E se a criança de fato tiver uma natureza boa, ela está na criancitude. Ela quer amadurecer. Ela respeita a autoridade do pai. Então, irmão, não vamos atacar pastores, não vamos atacar o seu irmão. Quando Deus mandar, você faz. Quando Deus não mandar, você não faz. Porque, olha, aqui tem pessoas, todos nós, que Deus vai se revelar a partir de hoje de uma forma diferente. Você vai ver uma profundidade tão grande, de você assim sair de manhã, quando dobrar a esquina, aparecer um anjo e fazer assim, e lhe guiar para algum lugar. Talvez para um lugar da máquina de lavar mais barato. Se lá em todo mundo é 5 mil, naquela está 2 mil. Isso é o que? Intimidade, maturidade, criancitude, amadurecimento. Aleluia! E você não vai ficar, sabe o que? Na terra doente. Porque tem muita gente doente na igreja? Porque quer viver na criancice. E nós aceitamos Jesus. Não é para viver a vida inteira na criancice. É para viver na criancice. É para crescer. Aleluia! Diga para o seu irmão assim: você é o melhor Deus. Eu agradeço a oportunidade. Olha, amados, eu queria pedir um favor às irmãs. Ore por mim. Porque a gente quer pregar a palavra. E não quer pregar na mesmice, como é que chama? Monotonia. Amém?
aquela coisa enferrujada. Eu tenho muito medo de pregar coisas enferrujadas. Ainda que alguém diga assim, que pregação é essa? Hoje ele nem pulou, nem falou em línguas. Aleluia! Não é porque eu não falo em língua ou não pulo. É porque Deus está falando conosco. Ei, quando Deus manda você entregar e você entrega, você está sendo madura. Quando Deus manda você não entregar e você não entrega, você está sendo madura. Mas quando você quer brigar, você está sendo imatura. Aleluia! Ah, porque eu vi aquele homem indo matar o outro. Aí você já vai lá falar para a mãe do cara. Ei, calma. Deixe o negócio com Deus. Vá orar. Aleluia! Você sabe que Deus mostra às vezes alguém matando o outro. Eu já vi isso, Deus já me mostrou. E na hora que Deus me mostrou, o tiro aconteceu lá fora. Aleluia! Mas não era eu para estar lá. Eu era só, eu estava dentro da igreja. Era só para ter a regra lá. E quando eu disse, está repreendido em nome de Jesus, o rapaz não morreu. Lá fora da igreja. Aleluia! Deus vai lhe usar de uma maneira tão diferente a partir de hoje. Que você vai se lembrar dessa igreja e desse lugar e vai dizer, rapaz, ei, tem obra para você ainda. Você nem vai morrer, não vai para o João Alves e não vai para o asilo, viu? Ainda que em todos esses lugares você pode fazer a obra. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Louvado, exaltado, é o santo do Senhor. Vamos louvar o hino de número